que, à medida que a informática foi evoluindo, houve a necessidade de computadores mais portáteis. E aí que chegou a ideia do que nós chamamos de laptop ou notebook. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima para a gente chegar melhor. Então aqui eu tenho um exemplo de um notebook ou de um laptop, que é um computador mais portátil, obviamente, permitindo o transporte fácil para diferentes lugares. Os dispositivos são mais integrados em comparação com o desktop. Porque essa é a ideia de um notebook ou laptop. Observa, vamos ver aqui. A ideia é de itens mais integrados. Quer dizer, num notebook ou num laptop eu tenho o teclado integrado ao monitor, integrado ao próprio gabinete. Então, muito mais fácil de transportar, muito mais portátil. Porque essa é a ideia de um notebook ou de um laptop. Hoje em dia, com características técnicas muito similares ao que nós encontramos num desktop tradicional. Então, quando nós pensamos num exemplo, num modelo de notebook ou laptop, nós vamos perceber que as características técnicas encontradas atualmente são muito similares às características técnicas de um computador desktop. Vamos comparar? Observa, aqui é um notebook Lenovo, ali mostra o modelo, o processador Intel, nesse caso o Celeron, que é uma família de processadores da Intel, memória de 4 GB, aqui ele está citando a memória RAM, que é a memória principal do computador, 4 GB, 4 bilhões de bytes aproximadamente, e aqui ainda um HD de 500 GB, quer dizer, um disco rígido de 500 GB, aproximadamente 500 bilhões de bytes, já que giga é bilhões. E também instalado aqui com Windows 8 e uma tela 14 polegadas. Então a grande diferença hoje em dia, se comparar um laptop, um notebook a um desktop, é principalmente a questão da portabilidade, de ser mais fácil de transportar, os itens são mais integrados. Se comparado ao desktop, onde os itens não são integrados. A ideia é essa. Como comparação técnica de elementos, de características como a capacidade da memória RAM, que é a memória principal, a capacidade de armazenamento do disco rígido e até mesmo os processadores, tem muita similaridade. A gente já não tem mais tanta diferença entre desktop e um laptop. Né? Outro tipo de computador que também podemos analisar são os netbooks. Um netbook é um computador mais portátil ainda se comparado ao notebook. Quer dizer, o netbook é menor ainda, é mais portátil. É um computador de dimensão menor, então, que um laptop, certo? Ele não apresenta unidade de disco óptico. Quer dizer, um netbook não tem unidade de CD, não tem unidade de DVD, ele não tem a unidade óptica. Professor, mas daí isso deixa ele menor? Sim, ocupa menos espaço, acaba deixando ele mais portátil. Hoje em dia, os netbooks estão desaparecendo do mercado. Eles foram desenvolvidos com características técnicas normalmente bem inferiores aos notebooks e aos laptops. Então, o netbook aqui como exemplo, eu tenho um netbook Acer, um processador Intel Atom, só de 1.6 GHz, um clock relativamente baixo. Lembra, 1.6 GHz para o processador indica o clock desse processador, que é a frequência de processamento, a quantidade de ciclos de processamento por segundo. Quando eu tenho 1.6 GHz, eu tenho 1 bilhão e 600 milhões de ciclos de processamento por segundo. Esse é o clock do processador, a frequência com que esse processador processa os dados. Observa a memória de 2 GB, normalmente mais uma memória abaixo do que nós encontramos no laptop, embora possa ser similar, não tem problema. E um disco rígido aqui que chama atenção pela baixa capacidade de armazenamento de dados. Nesse netbook, em torno de 160 GB, aproximadamente 160 bilhões de bytes. Então, o netbook é um tipo de computador que aos poucos está desaparecendo do mercado e que tem características inferiores ao laptop tradicional. Ele é, verdade, mais portátil e não tem a unidade óptica, não tem a unidade de CD e DVD. Mas também é um computador aí que encontramos no mercado, certo?